Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sou a professora Ana Paula e estou feliz em estar aqui novamente. Vamos para mais uma proposta pedagógica, uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Por favor, peço para vocês separarem os materiais de vocês, como um lápis, uma caneta, um papel, um caderno. O importante é vocês terem algum recurso para fazer as anotações, as informações importantes desta aula. Neste momento, nós vamos usar uma caneta e uma folha sulfite. Vocês podem usar também a folha do caderno de vocês, porque a gente vai dobrar em 3 partes, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam se organizar. E aí, deu tempo de separar o material? Uma folha sulfite, uma folha de caderno? Ok? Então vamos lá. Vamos ver se vocês descobrem que espaço é o da nossa aula de hoje. Eu irei dar 3 dicas para vocês. Pista 1. Vamos ver qual é a pista 1. Ele fica no centro da nossa cidade. Fica lá no centro da nossa cidade de Curitiba. Essa é a pista 1. Pista 2. É o principal terminal de transporte urbano de Curitiba. E aí? Olhem lá na tela se vocês conhecem esse espaço. Fica no centro da nossa cidade de Curitiba. É o principal terminal de transporte urbano de Curitiba. E agora a nossa última pista para a gente adivinhar que espaço estamos falando na nossa aula de hoje. Pista 3. Era o antigo Largo da Misericórdia. Agora, olhem lá na tela. Vocês conhecem esse espaço? Quem imaginou Praça Rui Barbosa acertou. Hoje iremos falar da Praça Rui Barbosa. Então agora que nós sabemos que é a Praça Rui Barbosa, lembra que a professora pediu para vocês pegarem uma folha sulfite ou uma folha de caderno? Nós iremos fazer uma caderneta de campo. Vocês conhecem uma caderneta de campo? Quando nós vamos aos locais da cidade, conhecer os locais da cidade, nós fazemos algumas anotações importantes para a nossa aula, né? Do que a gente viu ali, do que a gente observou. Então, nós vamos pegar uma folha ou de caderno ou uma folha sulfite e vamos dividir em 3. Minha folha, daí a professora dobrou aqui, vamos ver lá se vocês conseguem fazer junto com a professora. Ó, fiz uma dobra e fiz outra dobra. E ela vai ficar assim. Quando a gente abre, ela tá dividida em 3 pedaços, ó. Ok?
Essa vai ser a nossa caderneta de campo da Praça Rui Barbosa. O que nós vamos colocar na capa da caderneta? Vocês estão vendo na tela? Então é isso que nós vamos fazer. A professora vai falar com vocês agora e depois a professora vai dar um tempo e vai deixar na tela para vocês continuarem acabando essa caderneta, combinado? Então olha lá, a nossa capa, caderneta de campo, Praça Rui Barbosa. Aqui a professora colocou uma foto que a professora pegou da internet. Vocês podem colocar uma foto que vocês forem lá pessoalmente, vocês podem recortar de uma revista, vocês podem desenhar, tá bom? Fiquem bem à vontade. Embaixo, o pesquisador. Quem é o pesquisador? Somos nós, cada um de vocês. Eu coloquei o nome da professora aqui, Ana Paula. A cidade, Curitiba. E daí vocês coloquem a data da aula de hoje. Essa é a nossa capa da caderneta, combinado? Quando nós abrirmos, vamos colocar algumas perguntas que nós iremos observar ao longo da aula e vamos anotando as respostas para a gente se achar e chegar no final e ver tudo que a gente observou e que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Combinado? Então, daí dá para dobrar assim também e a gente começar a escrever aqui. Então, olhem lá. A primeira pergunta. Características do local visitado. Qual que é o local? Praça Rui Barbosa. Então, quais são as características desse local visitado? O que tinha neste local que vocês vão visitar virtualmente, ou vocês podem ir presencialmente depois, ou quem já foi sabe como que é. Então, vocês vão responder. Então, características do local visitado. Segunda pergunta. Quais edificações você observou em seu trajeto e em torno? O que é em torno mesmo? É ao redor, né? Em volta da praça. Quais foram as edificações que vocês observaram? Então, vocês vão colocar ali. Residências? Tinha casa perto dessa praça? Sim ou não? Daí vocês vão marcar só o X. Tinha edifícios, prédios? Sim ou não? Tinha monumentos? Tem monumento na praça? Vocês vão ver ao longo da aula, né? Se tem ou não. Quem já conhece já sabe. Sim ou não? Tem igreja perto da praça? Sim ou não? Praças. A gente está falando de uma praça? Tem praça, sim ou não? Comércio. Tem comércio nessa praça? Sim ou não? Daí vocês vão marcar X, ok? Restaurantes. Tem restaurante ao entorno, dentro desta praça? E escolas? Sim ou não? E se vocês observarem outros também, outras edificações, o que tem que a professora não descreveu aqui, vocês podem colocar ali. Outros. Quais outros? Daí vocês mostram para a professora, ok? Vamos para a nossa terceira pergunta. Durante o percurso, existe calçada? Sim ou não? Também é de marca X, tá? Acessibilidade? Sim ou não? Tem transporte coletivo nesta praça? Sim ou não? Sinalização de trânsito? Sim ou não? Rede de esgoto? Sim ou não? Tem indústrias perto desta praça ou dentro dessa praça? Vegetação? Tem vegetação? Sim ou não? E animais? Será que vocês viram algum animal na minha aula? Será que quando vocês forem lá pessoalmente tem animais? Sim ou não? Então vamos para a nossa quarta pergunta. Quais aspectos históricos podem ser observados? O que historicamente vocês conseguiram observar? A história, quanto tempo ela existe? Então ali vocês vão notar quais aspectos históricos podem ser observados.
E a próxima pergunta é: quais aspectos sociais podem ser observados? O que essa praça socialmente ajuda a nossa cidade de Curitiba, ajuda nós, comunidade? Próxima pergunta: qual a importância deste local para a nossa cidade? Porque tem uma importância. E vocês vão ver no decorrer da aula como é importante, como muita gente precisa do que tem dentro da Praça Rui Barbosa. E o que mais chamou sua atenção ou despertou a sua curiosidade nesta aula, neste local? O que chamou sua atenção? O que você gostou bastante? O que despertou sua curiosidade? Conta aí pra gente. E o local, ele tá em bom estado de conservação? Tava limpo? Tá com a pintura adequada? O que vocês acham? O local está em bom estado de conservação? E ali a gente deixa um espaço também para as anotações. O que vocês perceberam que não está descrito nesta atividade e que vocês querem comentar, que vocês querem contar para a professora de vocês. E daí tem um espacinho de anotações que vocês podem ficar à vontade. Então vamos lá, vocês devem, anotar junto com a professora, mas eu sei que muita gente ainda não acabou a caderneta, então eu vou dar um tempo para vocês se organizarem e para vocês finalizar essa caderneta. Vai ficar na tela e vocês podem copiar em 3 partes a nossa caderneta de campo, ok? O que a gente observou, o que vai ser curioso da gente ver nessa caderneta. Combinado?
Então vamos falar sobre a Praça Rui Barbosa. Ela é um logradouro do nosso município de Curitiba. Você sabe o que é um logradouro? Logradouro, ele possui várias definições, sendo a definição mais comum nomear um endereço. Outra definição seria um lugar livre destinado à circulação pública de pedestres ou veículos. Por exemplo, ruas, avenidas, praças, viadutos, entre outros. Então, a Praça Rui Barbosa, ela fica no centro da nossa cidade de Curitiba. E em meados do século XIX, a praça era um lugar descampado e alagadiço. O que significa alagadiço? Que ele pode ser facilmente alagado. Quando ela foi construída, tinha bem poucas casas perto da Praça Rui Barbosa, onde a população se abastecia nos olhos d'água do Sapo, que ali havia. A urbanização da praça ocorreu somente em 1955, quando a praça recebeu canteiros e uma fonte luminosa sobre um lago, adornado, que era coberto, enfeitado com figuras em gesso. Na década de 1970, foram feitas novas alterações. Para quê? Para poder abrigar o terminal de ônibus expresso. Em 1880, o Dom Pedro II inaugurou o Hospital Santa Casa de Misericórdia, na frente da praça. E a partir daí, a praça passou a ser chamada Largo da Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, também conhecida como Hospital de Caridade de Curitiba, é o primeiro e o mais antigo hospital de Curitiba. A Irmandade Santa Casa da Misericórdia foi fundada lá em Portugal, no ano de 1498, antes do descobrimento do Brasil. Ela era uma instituição assistencial católica e no século XVI, inúmeras unidades da Irmandade foram fundadas. Nas colônias lusitanas, a primeira Santa Casa do Brasil foi fundada em Porto Seguro, na Bahia, em 1526. No Paraná, a Irmandade chegou a Paranaguá no ano de 1835. E em Curitiba foi fundada em 1852, onde foi o nosso primeiro hospital da cidade. Assim, começaram todas as melhorias da Praça Rui Barbosa, pois lá na praça era um local utilizado para eventos variados. Circos, parques, feiras, exposições internacionais e também congressos eucarísticos. Com a queda do Império, lembram que a queda do Império, que nessa época quem governava eram os imperadores? Então, o seu nome foi alterado para Praça da República. Apenas na década de 1920 recebeu o nome atual. Então, como eu já comentei, a atual Praça Rui Barbosa já teve vários nomes, como Largo do Olho d'Água, Largo da Misericórdia e Praça da República. Observando na tela estas duas fotos, nós conseguimos identificar as mudanças realizadas no período entre 1990 e 2019. E sabem o que existia lá? Existia um quartel, onde hoje é a Rua da Cidadania. E em 1860, estabeleceu-se ali a enfermaria dos componentes do Exército. E anos depois, no início dos anos de 1870, foi construído o depósito de artigos bélicos. As edificações do quartel foram ampliadas ao longo dos anos e ocuparam parte considerável da paisagem do entorno da praça, tornando-se também um ponto de referência. Ali estiveram presentes
diferentes períodos, regimentos de artilharia, regimentos de infantaria e o 15º Batalhão de Caçadores. Durante mais de 100 anos, a população da cidade acostumou-se com a presença do quartel, como parte importante e imponente do cenário da Praça Rui Barbosa. E agora que já contei a história da Praça Rui Barbosa para vocês, com todas essas mudanças físicas e sociais, vamos falar um pouquinho de onde veio esse nome atual? Quem é Rui Barbosa? Rui Barbosa de Oliveira, ele nasceu em 5 de novembro de 1849. Ele é um polímata brasileiro. Você sabe o que significa polímata? É uma pessoa cujo conhecimento não está restrito apenas a uma única área. Uma pessoa que tem conhecimento em diversos assuntos. E antigamente tinha muito polímata. Albert Einstein era igual o Rui Barbosa. E ele foi destacado, Rui Barbosa, principalmente como, olha quanta coisa, jurista, advogado, político, diplomata, orador, jornalista e tradutor. Um dos intelectuais mais conhecidos do seu tempo. Ele foi o primeiro ministro da Fazenda. Ele atuou na defesa do federalismo, abolicionismo e na promoção dos direitos e garantias individuais. Ele também foi deputado e senador. Se destacou como delegado do Brasil na Conferência da Paz em Haia, na Holanda, em 1907. Ele defendeu o princípio da igualdade dos estados. Por sua atuação nesta conferência, recebeu o título do Barão do Rio Branco. O Águia de Arraia, ele era conhecido. Ele era um ótimo orador, ele se interessava muito, era um estudioso da língua portuguesa. E ele foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele faleceu em 1º de março de 1923. E vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a atriz Marina Rui Barbosa, ela é tetraneta do Rui Barbosa? E vamos falar um pouco sobre a Praça Rui Barbosa agora, atualmente. O nome foi mudado em 1923, após a morte do Rui Barbosa. Hoje, a praça é um importante ponto de transporte coletivo de Curitiba. É um centro de conexão de transporte público, unificando várias linhas de ônibus do centro da nossa cidade com alguns dos mais importantes bairros. A praça é um grande espaço de lazer, cultura e atividades ao ar livre, como feiras, exposições e muitas outras coisas. No dia 8 de outubro de 1912, foi instalado o primeiro corpo de bombeiros da Polícia Militar no estado do Paraná. E esse monumento está na Praça Rui Barbosa. É uma homenagem a todos que fizeram parte dessa corporação. Estão com a roupa e o capacete da época. É uma homenagem ao centenário, um século de história dessas pessoas tão importantes em nossa sociedade, que é o Corpo de Bombeiro, onde o lema deles é: por uma vida, todo sacrifício é dever. Em 2013 foi inaugurado este outro monumento, que esse é uma homenagem à resistência e à luta pela anistia no Paraná, em homenagem aos perseguidos políticos pelo regime militar, pois ali funcionava o quartel, como eu já expliquei antes. E agora vamos assistir a um vídeo do Márcio Tancon. Ele é coordenador técnico da Rua da Cidadania Matriz há 25 anos. Ele trabalha na administração regional e ele vai contar um pouquinho pra gente como que funciona a administração de uma Rua da Cidadania. Tudo bem? Eu sou o Márcio, sou coordenador técnico da Rua da Cidadania da Matriz, né? Hoje estamos aqui para tentar explicar um pouco para vocês como é o funcionamento de uma Rua Cidadania. Como cidadãos, a gente teve a opção de usar o nome como Rua da Cidadania.
Por que essa palavra Rua da Cidadania? A Rua da Cidadania não é nada mais que uma subprefeitura. Hoje temos na cidade mais ou menos não, temos 10 Ruas da Cidadania, onde a nossa é a regional da Matriz, né? Da Rua da Cidadania da Matriz. A nossa população hoje de Curitiba, ela está quase em 2 milhões, 1.900.000 e poucos habitantes. A regional Matriz está em torno de 208.000 a 210.000 pessoas. Por que nós estamos falando em Rua da Cidadania? Que hoje a prefeitura, como o prefeito é uma pessoa só, e a prefeitura na área central, na prefeitura do centro cívico ali, é uma prefeitura só, ela tem muita dificuldade de administrar toda Curitiba. Então, o que foi feito há algum tempo já? A gente dividiu em 10 Ruas da Cidadania. O que significa essa Rua da Cidadania? Mais ou menos como se fosse uma subprefeitura. 10 locais que cuidam de espaços menores para melhor administrar as ruas da cidadania, administra melhor a cidade. Por exemplo, na Rua da Cidadania nós temos igual ao prédio central da prefeitura, que temos os núcleos. Nesses núcleos são os núcleos que atendem a população. Por exemplo, o núcleo da educação, que vocês fazem parte, que tem as escolas municipais. Temos o núcleo da regional, né, na Rua da Cidadania, onde as pessoas vão para a matrícula, vão pegar informações sobre as escolas, como é que faz para matricular e como é o funcionamento das escolas. Também temos a Secretaria de Meio Ambiente, né? Hoje a cidade nossa é organizada, porque nós também temos meio ambiente e urbanismo. Por exemplo, no meio ambiente a gente passa as informações como deve ser plantios de árvores. Hoje nós temos o nosso projeto de 100.000 árvores para melhorar o sistema de arborização da cidade. Não plantar qualquer tipo de árvores, plantar sempre árvores nativas e não qualquer tipo de árvore. Então, o meio ambiente, se você chegar hoje no meio ambiente, ele pode pegar esse tipo de informação. Também o meio ambiente vai dizer se você pode, naquela área, construir certas situações. Por exemplo, você não pode construir na beira de um rio, que pode ocorrer alagamentos. Outra situação é a Secretaria de Urbanismo. A nossa cidade, para crescer de uma forma organizada, nós temos nossos direitos, mas nós também temos as nossas obrigações. Hoje, quando a gente for construir uma casa, o que a gente tem que fazer? Pegar uma autorização na prefeitura, eles vão informar que naquele terreno lá de tantos metros quadrados pode construir uma casa de tantos metros quadrados, tantos pavimentos, eles vão passar as informações de uma forma correta. Então, nós temos o direito de ter uma cidade bonita e nós também temos o dever de deixar ela bonita fazendo as coisas da forma correta, né? Também temos a parte de fundação cultural, né? E que na fundação cultural ela fica nos vendo, trazendo para nós as atividades a respeito à cultura, informações, teatro, cuidamos da área cultural. Tem o setor de finanças. Hoje, para qualquer coisa que você possa fazer, trabalho, empresas, a nossa casa tem o IPTU. A prefeitura precisa de uma verba para manter a cidade organizada, para manutenções. Essas manutenções vêm das arrecadações que a prefeitura tem, através do nosso IPTU, que serve para coleta de lixo, manutenção do asfalto, roçadas, apesar de, na parte de passeio, a responsabilidade ser do proprietário do imóvel. Mas, por exemplo, como aqui na área central onde nós estamos, na Praça Rui Barbosa, onde está a Rua da Cidadania da Matriz, nós temos uma calçada muito bonita, que é o Petit Pavé, mas ela traz bastante dificuldades de manutenção. Ela se estraga um pouquinho, são pedras. Então, esse dinheiro que serve para manter a cidade, consertar a calçada, manter a linha de ônibus funcionando, né? Outra coisa, temos a Coab. A Coab, ela tenta organizar a cidade, principalmente hoje, o centro é organizado, os bairros mais próximos são organizados. Mas hoje temos áreas onde não estão estando em crescimento. Tatuquara, Bairro Novo, eles estão em desenvolvimento. A Coab ajuda a organizar essas áreas também, áreas de invasão. A prefeitura tenta relocar essas pessoas para uma área melhor ou naquela própria área com construções da Coab, né? Também tem uma situação que é a FAS, já de estudo, que é a Fundação de Ação Social. Na Fundação de Ação Social, o que acontece? A gente auxilia principalmente o carente, né? Em todas as suas situações. Também temos na Rua da Cidadania a Secretaria de Saúde, que também traz várias informações. A saúde também cuida também de áreas junto com o urbanismo, tipo fiscalização. Um restaurante não pode funcionar de qualquer jeito. A Secretaria de Saúde, ela
também fiscaliza o restaurante. Mas também temos as nossas unidades de saúde na cidade. É uma das poucas cidades que tem tanta unidade de saúde como Curitiba, que cuida bem da sua população. Nós também temos a Secretaria de Abastecimento, que cuida também da saúde nossa, que através de... Nós temos hoje nossos restaurantes populares com preço de R$3, que é bem abaixo dos valores que são cobrados de almoço por aí, que são R$15, a prefeitura tem um almoço de R$3. Não é porque o almoço custa apenas R$3, mas a prefeitura ajuda a custear este almoço para fornecer almoço para pessoas mais carentes. Também temos a URBS, que é o nosso transporte coletivo no geral, né? Mas a URBS cuida de setores de táxi, principalmente dos ônibus. O que mais podemos falar sobre a Rua da Cidadania? A Rua da Cidadania funciona para os seus direitos serem garantidos. Porque todo cidadão tem seus direitos, temos nossos deveres, né, como cidadão, de fazer as coisas corretas, e por isso a prefeitura tem a obrigação de fazer o melhor para o seu cidadão. Gostaram do vídeo? Márcio, muito obrigada pelo carinho de gravar esse vídeo para a nossa aula. Atualmente, temos ali a Rua da Cidadania da Matriz, que tem como objetivo, né, como vocês viram no vídeo, descentralizar os órgãos públicos, facilitando o acesso da população a diversos serviços e assim aproximar a população dos serviços da prefeitura. Em 1975, ele foi firmado um convênio entre o município e o Exército, e o prédio do quartel passou a ser da prefeitura. Hoje é a Rua da Cidadania da Matriz. Neste ano de 2022, agora em maio, a Rua da Cidadania completa 25 anos. Ela está localizada no centro de Curitiba, junto à Praça Rui Barbosa, onde transitam milhares de pessoas diariamente. Ali existem diversos serviços nas áreas de saúde, justiça, educação, policiamento, esporte, habitação, urbanismo, serviço social, abastecimento, entre outros. Além dos serviços, as ruas também têm espaços destinados ao comércio. Na nossa cidade de Curitiba, temos 10 ruas da cidadania, para facilitar os moradores de todas as regiões. Existe Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, que foi a primeira rua da cidadania, Cajuru, Cidade Industrial, Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade, Tatuquara e Matriz. Dentro delas, existem vários serviços prestados pela prefeitura. Na Rua da Cidadania da Regional Matriz, existem mais de 380 boxes de comércios fixos, mais de 50 lojas e serviços como caixas automáticos e estacionamento. Hoje, a rua abriga os seguintes equipamentos dentro dela: Administração Regional Matriz, Agência de Atendimento da Coab, o Armazém da Família, que é um programa de segurança alimentar e nutricional da Prefeitura, oferece alimentos básicos e de primeira necessidade, produtos de limpeza, higiene pessoal, o Centro de Referência de Assistência Social Matriz, o Módulo da Guarda Municipal, o Núcleo Regional da Educação, o Núcleo Regional da Fundação Cultural, Núcleo Regional da Fundação de Ação Social e o Núcleo Regional do Meio Ambiente. Núcleo Regional de Planejamento, Núcleo Regional de Finanças, de Orçamento, Núcleo Regional do Urbanismo, posto de atendimento da Sanepar, posto de atendimento da URBS, onde a gente faz o cartão transporte, e também lá dentro temos o Restaurante Popular e o Sacolão da Família Rui Barbosa, onde vende frutas e verduras com um preço mais acessível, e é o único do centro de Curitiba. O Mercado Central é um ponto de encontro para os curitibanos, com quiosques e lojas na parte interna. É um ponto turístico para as pessoas de outros locais, de outras cidades. A diversidade dos produtos oferecidos lá atrai milhares de pessoas diariamente. As que circulam por lá e também as que usam o transporte coletivo, pois lá tem um pouco de tudo: acessórios, roupas, sapatos, eletrônicos, produtos naturais, sorvetes, bijuterias, artigos de decoração, bolsas e vários outros produtos. A praça foi reestruturada para atender melhor o transporte público. Ela organizou e abrigou o comércio ambulante que ele ficava no entorno da praça, para dentro do Mercado Central. Então era lá fora o comércio e eles trouxeram para dentro para melhor organização.
Fica coberto e fica mais organizado para os comerciantes e comunidade. O projeto foi assinado pelo Reginaldo Reinert. Era, na época, o atual presidente do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Gostaram até aqui de saber sobre a Praça Rui Barbosa? Agora vamos assistir um tour que foi feito recentemente com muito carinho para vocês. Nada melhor que conhecer essa praça com uma filmagem, né?
Gostaram da filmagem? Bacana, né? Deu para conhecer bastante a Praça Rui Barbosa virtualmente. Agora eu vou falar sobre a Cleusa Sandri. Ela é uma das antigas comerciantes. Ela está na praça, na Rua da Cidadania, da Matriz, há quase 25 anos. Foi relocada da antiga feira que funcionava no calçadão da Praça Rui Barbosa, assim como a maioria dos comerciantes dali. Há 34 anos ela está no ramo. Ela recebe diversas pessoas que procuram produtos bons e com preços acessíveis. Ela me contou que ela é representante dos comerciantes na Comissão Técnica do Mercado Central. Ela sempre foi muito participativa nas associações. Ela mora no bairro de Santa Felicidade, vai todo dia trabalhar no box dentro da Rua da Cidadania da Matriz. Ela tem 2 filhos graduados e o apoio ao investimento dos estudos veio do trabalho, todos os dias como comerciante. Assim, ela me contou em uma entrevista concedida para a nossa aula de hoje. A Praça Central da Rua da Cidadania é um dos pontos mais movimentados e tradicionais de Curitiba. Ela já serviu para grandes eventos, apresentações, diversas atividades e comemorações. Vale a pena uma visita. E aqui eu finalizo mais uma videoaula com uma curiosidade. Sabia que nós temos aqui em Curitiba um monumento em homenagem ao Rui Barbosa? Ele fica na Praça Santos Andrade e é uma escultura de João Turim e foi encomendado pelo Comitê de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ele está com o braço erguido, como vocês estão vendo na imagem, na direção da universidade, porque está indicando o caminho dos livros, da educação, do conhecimento. E aqui eu deixo um poema para vocês. Curitiba, bela cidade, cidade de tantos encantos, cidade inovadora, cidade educadora, cidade sustentável, cidade de turistas, cidade de imigrantes, cidade que acolhe. Curitiba é do mundo, Curitiba é nossa e Curitiba é sua. Conhecer, amar e cuidar. Nossa aula chegou ao fim. Eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço bem apertado e até a próxima.